Novo Testamento Católico versus Marcionita. No vídeo de hoje, vamos analisar as diferenças entre o Novo Testamento Católico e o Marcionita. O católico foi criado a partir da tradição apostólica, isto é, dos 12 apóstolos de Jerusalém, cujo líder era Pedro. O Novo Testamento Marcionita é da tradição de Paulo. Cânone muratoriano versus Marcionita. Historicamente, o Novo Testamento Marcionita é o mais antigo cânone cristão de todos. Ele foi compilado entre os anos 130 e 140 por Marcião de Sinope. A primeira lista oficial de livros cristãos foi a Marcionita, e consistia no Evangelho pregado por Paulo e nas 10 cartas que Paulo havia endereçado às assembleias cristãs da Galácia, Laodiceia, Colosso, Corinto, Tessalônica, Filipos, Roma e ao seu companheiro Filemon. Marcião evangelizou muitas nações, principalmente aquelas da Anatólia, Ásia Menor, atual Turquia. Por volta do ano 140, ele viajou a Roma. Os bispos proto-católicos, insatisfeitos com o seu cânone e as suas antíteses, obra na qual explica as oposições entre o Deus do Antigo Testamento e do Novo, se reuniram e o excomungaram no ano 144. Ele viveu até o ano 160. No ano 170, já circulava entre as igrejas católicas uma lista dos livros neotestamentários considerados canônicos pelos bispos católicos. Esta lista foi descoberta no fragmento de texto chamado Cânone Muratori, e se trata da versão rudimentar do Novo Testamento Católico. Segundo a Wikipédia, o Cânone Muratori, também conhecido por fragmento muratoriano ou fragmento de Muratori, é uma cópia da lista mais antiga que se conhece dos livros do Novo Testamento. Datada do ano 170. Os livros canônicos mencionados na lista são aproximadamente os mesmos que se consideram hoje como canônicos neotestamentários, com algumas variações. O cânone de Muratori aceita 4 evangelhos, dos quais 2 são o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, não se conhecendo os outros 2, pois falta o princípio do manuscrito, onde estariam os nomes dos 2 primeiros, provavelmente Mateus e Marcos. A lista segue com os Atos dos Apóstolos e com 13 epístolas de Paulo de Tarso, não menciona a epístola aos Hebreus. Considera falsificações as epístolas supostamente escritas por Paulo aos Laodicenses, contida na Bíblia Marcionita, e a escrita aos Alexandrinos. Nele só se mencionam 2 epístolas de João, sem as descrever. Figura também no fragmento como canônico o Apocalipse de Pedro, ainda que com certas reservas, e a sabedoria de Salomão. Fecha aspas. O cânone Muratori foi a primeira tentativa dos bispos ortodoxos de definir o conjunto de livros sagrados do catolicismo. Provavelmente ele foi criado como uma resposta da ortodoxia católica ao marcionismo. Ele foi a versão rudimentar do Novo Testamento que atualmente existe na Bíblia convencional, tanto católica quanto protestante, com exceção dos livros Apocalipse de Pedro e Sabedoria de Salomão, que por algum motivo foram excluídos. Novo Testamento Católico. O Novo Testamento Católico, como chegou aos nossos dias, é composto por 27 livros, dentre os quais, 4 evangelhos, um livro histórico, 21 epístolas e um livro profético. Em comparação com o Marcionita, que contém apenas 11 livros, o católico tem mais que o dobro. Isso nos mostra que a quantidade de interpolações foi enorme. Não só os livros marcionitas foram alterados,
como também vários livros que não faziam parte da Bíblia marcionita foram incorporados ao Novo Testamento católico. Os 4 evangelhos são: Mateus, que é o antigo Evangelho dos Hebreus, utilizado pelos ebionitas; Marcos, que foi narrado por Pedro; Lucas, versão alterada do Evangelho de Marcião; e João. Mateus e João fizeram parte dos 12 apóstolos. O livro histórico é os Atos dos Apóstolos, escrito para rebaixar Paulo e reforçar a tese de que o núcleo da igreja primitiva era formado pelos 12 apóstolos de Jerusalém. Das 21 epístolas, 10 são epístolas de Paulo retiradas da Bíblia marcionita e alteradas, 3 são epístolas pastorais, de conteúdo anti-marcionita, uma é a Epístola aos Hebreus. Fica evidente que o Novo Testamento católico foi criado a partir da tradição apostólica, porque nele estão contidas as cartas daqueles que eram considerados as colunas dentre os 12, Pedro, Tiago e João, além da Epístola de Judas, não o Iscariotes. O livro profético é o Apocalipse de João, que contém elementos do judaísmo messiânico. Passagens do Novo Testamento católico. Vejamos agora alguns textos do Novo Testamento católico que demonstram o tipo de conteúdo que ele ensina. 1 Pedro, o herói católico. Assim como o herói da Bíblia marcionita é Paulo, os bispos católicos tiveram que escolher o seu próprio herói. E adivinhem, o escolhido foi Pedro. Vejamos alguns indícios da veneração dos católicos por Pedro, tanto evidências internas quanto externas. Em Mateus 16, o Jesus católico fala, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Fecha aspas. Vejam o quão importante era Pedro para os católicos, ele tinha mais poder que o próprio Jesus. Aqui, vemos a tentativa de transformar Pedro no intermediário entre os céus e a terra, entre Deus e os homens. É a mesma autoridade que o Papa arroga, mas não por acaso, porque Pedro é considerado, pelos católicos, como sendo o primeiro Papa. Paulo desmente a narrativa de Mateus 16 quando escreve em Laodicenses 3, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança, pela fé na sua pessoa, ou como em Romanos 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Fecha aspas. Quem é o intermediário entre Deus e os homens, afinal? Cristo. Será que Pedro é mesmo a pedra, o fundamento da igreja? Vejamos o que Paulo escreve em 1 Coríntios 3, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Fecha aspas. Para Paulo, o fundamento é Cristo e não Pedro. Vejamos o que Jesus fala sobre a chave do conhecimento, paralelo com a chave dos céus, em Lucas 11, ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. Fecha aspas. Em João 21,
vemos uma tentativa de limpar a barra de Pedro. Está escrito, aspas, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas, fecha aspas. Na versão original, Pedro nega Jesus 3 vezes, na versão católica, Pedro ama Jesus 3 vezes e é escolhido para pastorear os seus cordeiros, como se fosse uma espécie de pastor-chefe do cristianismo, outra característica que se aplica ao Papa. 2. O cumprimento da lei e dos profetas. Sabemos que a lei e os profetas são elementos da Tanakh. A lei foi dada por Jeová a Moisés no Monte Sinai, os profetas serviam a Jeová, porque ele falava através deles. Para os marcionitas, a lei e os profetas foram anulados com a vinda de Jesus. Esta divisão entre o Velho e o Novo era bastante clara entre os marcionitas, e podemos constatá-la nas passagens de Lucas 9, Transfiguração de Jesus, e Lucas 5, Parábola do vinho novo. Em Mateus 5, o Jesus católico fala, aspas, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido, fecha aspas. O que o Jesus marcionita teria a dizer sobre isso? Na reconstrução de Lucas 16, ele fala, aspas, a lei e os profetas duraram até João, desde então o reino de Deus é anunciado como boas novas, e todo homem se esforça para entrar nele. Mas é mais fácil passar o céu e a terra, como já passaram a lei e os profetas, do que cair um tio das minhas palavras, fecha aspas. Na versão de Mateus, Jesus cumpre a lei e os profetas, na versão marcionita, ele anula. Em Gálatas 3, reconstruída, Paulo escreve, aspas, todos aqueles, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ora, a lei não é da fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Porque todos sois filhos da fé, fecha aspas. Em Gálatas 2, ele acrescenta, aspas, o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé, fecha aspas. Paulo não apenas ensina que a lei é uma maldição, como também que ela é inútil para se justificar com Deus. 3. O julgamento do Criador. O Criador demonstrou, por diversas vezes ao longo do Antigo Testamento, o seu poder de destruição, o dilúvio, a chuva de fogo em Sodoma, as pragas do Egito, as serpentes ardentes no deserto. O seu Messias herdaria o seu poder destrutivo, e seria o emissário do juízo final. O Jesus marcionita, ao contrário, não condena a humanidade mas sim a salva. Já o Jesus católico tem predisposição para julgar e destruir. Esta característica destrutiva é uma herança da Bíblia hebraica, e podemos vê-la na passagem de Malaquias 3. O Criador fala através do profeta Malaquias,
eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá, quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. Este mensageiro é o próprio Messias prometido, ele queimará com fogo os inimigos de Israel. Em seu tempo, as ofertas a Jeová, que são os sacrifícios de animais, serão abandonadas, um completo banho de sangue. É evidente que o Espírito de Jeová não é o mesmo que o de Jesus, porque Jesus jamais pregou a destruição pelo fogo nem exigiu sacrifícios de animais. Mas o Jesus católico cumpre a vontade de Jeová. Em Mateus 3, temos as palavras de João Batista, o profeta do Criador, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Em 1 Coríntios 3, temos o suposto Paulo escrevendo, se alguém sobre este fundamento, Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Em 2 Reis 1, Jeová, através do profeta Elias, dá outra demonstração de poder e destruição. Está escrito, o rei, Acasias, enviou, a Elias, um capitão de 50 com seus 50, e, subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu, e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu, e consumiu a ele e aos seus 50. Jesus, porém, faz o contrário de Jeová, como está descrito em Lucas 9, aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, Jesus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os, e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Aqui fica evidente que o Espírito de Jesus não é o mesmo de Jeová, e que Tiago e João não sabiam quem era Jesus, porque pensavam que ele era o Messias profetizado por Jeová. Paulo nos alertou sobre os falsos evangelhos. Paulo já sabia que o Evangelho de Cristo sofreria alterações. Mesmo em sua época, já haviam aqueles que distorciam o Evangelho. Em Gálatas 1, ele escreve,
maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Fecha aspas. Ora, Paulo pregava um único evangelho, conforme foi pregado por Cristo. Os 4 evangelhos do Novo Testamento católico são modificações do Evangelho de Cristo. Em 2 Coríntios 11, reconstruída, Paulo escreve, aspas, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Fecha aspas. Ora, o Jesus católico foi inspirado no judaísmo messiânico, o Espírito de Jeová, presente no Novo Testamento católico, não é o Espírito de Jesus. Os falsos apóstolos são aqueles que adulteram a mensagem de Cristo para o seu próprio benefício. A palavra apóstolo vem do grego e significa mensageiro ou emissário. Os 12 apóstolos se encaixam na definição de falsos apóstolos. Se fossem verdadeiros, porque as suas cartas e evangelhos não faziam parte do cânone marcionita. Porque rejeitaram o evangelho de Paulo ao preferir a circuncisão. Porque retornaram a Jerusalém e às práticas da antiga aliança. Porque Paulo disse que não andavam conforme a verdade do evangelho. Porque Jesus haveria escolhido Paulo como apóstolo, sendo que os 12 apóstolos são anteriores a Paulo. Mesmo Jesus nos alertou sobre os falsos cristos, em Lucas 17, reconstruída, está escrito, aspas, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes, dizendo, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, eis aqui. Ou, olha lá. Pois eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E eles dirão a vocês, eis aqui. Ou, olha lá. Não vá, nem siga após eles. Primeiro convém que, o Filho do Homem, padeça muito, e seja reprovado por esta geração. Fecha aspas. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!